Irmãos, muito bom estarmos aqui nessa tarde, né? E podemos juntos ouvir a palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem, que o som esteja saindo bem aí. Se porventura, né? Eu não tenho retorno aqui. Se porventura tiver alguma dificuldade com o som, você dá um toque aí, dá um joinha aí para a gente poder corrigir ou tentar parar pelo menos. Mas o texto hoje que nós vamos estudar aqui é o texto de Tito, capítulo 2, versículo de 11 até o versículo 15. Tito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Tito. E o tema da minha mensagem, da mensagem aqui, são os benefícios da graça salvadora de Deus. Tito 2, 11 a 15, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Irmãos, a carta de Paulo, escrita a Tito, ela deve ter sido por volta do ano 62 a 64 DC. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na região da Macedônia. Tito, se você olhar aí o contexto da carta, você vai chegar à conclusão que possivelmente Tito tenha sido filho na fé, né, de Paulo. Parece que Paulo o ganhou para Cristo. E Tito também, ele acompanhou, né? Então isso foi muito importante, né, para essa relação, né? Essa relação ministerial de Paulo com Tito, de pai para filho. Isso ajudou muito porque Tito acompanhou Paulo na segunda e terceira viagens missionárias narradas no livro de Atos. E possivelmente há um indício de que ele tenha acompanhado Paulo pelo menos um pouco, não toda a viagem, quando Paulo fez a sua quarta viagem missionária. Alguns assuntos gerais da carta são falsos mestres. Era muito comum na época os falsos mestres dentro da igreja. Então, Paulo orienta Tito. Um assunto muito enfatizado também por Paulo na carta é uma conduta adequada dos cristãos. Também existem umas doutrinas básicas da fé cristã, daquilo que é a base do cristianismo. Então, as doutrinas que Paulo trata nessa carta, ele trata, por exemplo, da expiação vicária de Cristo. É uma doutrina. Ele trata também da regeneração pelo Espírito Santo. É outra doutrina. Ele trata também daquilo que nós vimos em Romanos, capítulo 5, a justificação pela graça, a justificação pela fé. Ele também trata dessa doutrina. Ele trata da divindade de Cristo. É outra doutrina que ele trata nessa carta. E um outro assunto que também é mencionado aí, uma doutrina, a segunda vinda de Cristo. Os benefícios da graça salvadora de Cristo. Primeiro benefício é a manifestação da graça. Está aí no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, nós só podemos viver uma vida santa porque a graça de Deus se manifestou. Por isso, Paulo, ele inicia o versículo 11, porquanto, ou seja, só podemos viver uma vida santa porque a graça de Deus se manifestou.
A graça de Deus sempre existiu, mas agora ela se manifesta de uma maneira visível. Segundo o reverendo Hernandes, a graça se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria. A graça se manifestou quando Jesus cresceu em uma carpintaria. E o ápice da graça salvadora de Jesus Cristo está na morte expiatória de Jesus, na graça, na cruz. A graça, ela tem a sua origem em Deus. Ela emana de Deus. A graça é totalmente imerecida. Não há nada em nós, nada em nós que nos faça merecedores do amor de Deus. Nada. Deus, o amor de Deus tem nele mesmo a sua causa. Deus não precisa do nosso amor para ele nos amar. A graça é um favor imerecido. A natureza da graça, se a origem da graça é Deus, a natureza da graça é salvadora. Deus manifesta em favor do homem que se rebelou contra ele, para o salvar. Não temos isso em outra religião sequer. A graça salvadora de Deus é isso. É a manifestação de Deus a favor do homem que o rebelou-se contra ele. O teólogo William Hendricks diz que a graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. A graça de Deus é seu favor ativo que outorga o maior de todos os dons quem merece o maior de todos os castigos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A origem, Deus. Natureza, salvadora. A extensão da graça. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Não no sentido de quantidade, mas no sentido de qualidade. A salvação é universal no sentido de que alcança todos que são comprados para Deus de todas as tribos, povos e nações. A ideia aqui não é e nunca foi todos os homens, sem exceção. Não há universalismo na salvação. O plano de salvação é manifesto a todos, mas só experimentarão os escolhidos de Deus. Primeiro benefício da graça é a manifestação da graça salvadora em si. O segundo benefício da graça é a pedagogia da graça. Versículo 12, versículo 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça nos educa para renegarmos o mal. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. A graça de Deus é pedagógica.
ela educa, ela é educadora. Em outras palavras, a graça de Deus nos ensina a vivermos. O reverendo Hernandes diz que ser cristão é estar matriculado na escola da graça. A graça nos ensina a termos disciplina para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. O verbo educar tem o sentido de disciplinar. O que a graça nos ensina? O que a graça nos educa? A dizer não. A dizer não a quê? Em primeiro lugar, a impiedade. A impiedade tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. Somos educados pela graça quanto à teologia. O que é isso? É um relacionamento correto com Deus. Se a graça nos educa a dizer não à impiedade, a tudo aquilo que vai contra Deus, ela também nos educa quanto a dizer não às paixões mundanas. As paixões mundanas, elas são consequências da impiedade. Se não levamos Deus a sério, viveremos uma vida nas paixões mundanas. O reverendo Hernandes, em seu comentário, ele diz que essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada na área da mente, na língua e também no sexo. Um estilo de vida pervertido. William Hendricks inclui que paixões carnais é o desejo sexual desordenado, é o alcoolismo, é o desejo excessivo por possessões materiais. E ele acrescenta ainda a agressividade. Portanto, paixões mundanas têm a ver com o sexo, têm a ver com o poder, têm a ver com o dinheiro. A graça de Deus manifesta, nos educa a dizer não a esse estilo de vida, que fazia parte de nossa velha maneira de viver. E agora não faz mais. O Evangelho da Graça nos salva, isso é importante, mas ele apenas não nos salva, mas também nos educa para vivermos uma vida longe do pecado, para vivermos uma vida longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se a graça de Deus nos educa para dizermos não ao mal, a graça de Deus também nos educa para praticarmos o bem. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Versículo 12b. Reverendo Hernandes diz que a salvação não é apenas uma mudança de situação, mas a salvação também é uma mudança de atitude. Portanto, vivamos no presente século sensata. O que quer dizer isso? Viver no presente século de uma forma sensata. O que é que quer dizer isso? Um relacionamento correto com nós mesmos. E isso tem a ver com domínio próprio.
Isso tem a ver, meus queridos irmãos. É isso que a graça de Deus, ela foi manifestada, ela foi manifesta, não foi simplesmente para você sentir um arzinho no coração e ficar falando para todo mundo que você é de Jesus. Mas ela nos educa. Isso tem que acontecer conosco, tem que acontecer com a vida do salvo. Tem que haver uma educação. E isso está relacionado com o domínio próprio, com a vida controlada. Irmãos, viver uma vida sensata tem a ver com os nossos impulsos. Tem a ver com os nossos instintos. Tem a ver com as nossas ações e reações sob controle. É isso? Interessante, estava vendo a Globo News agora à tarde e praticamente 2 notícias passaram na Globo News. Uma sobre a eleição do presidente dos Estados Unidos e outra foi a morte e o falecimento de uma cantora famosa, que é a Vanusa. E é interessante que uma das coisas que, numa das entrevistas que eles mostraram dela, ela dizendo que na vida ela sempre fez tudo que ela teve vontade de fazer. A graça de Deus nos educa, irmãos, a termos o domínio próprio, uma vida controlada, a cuidar dos nossos impulsos, dos nossos instintos, das nossas ações e nossas reações sob controle. É a maneira correta de lidar consigo mesmo. O reverendo William Hendricks, ele diz que sensatez, olha o que ele diz, é fazer uso adequado dos desejos, é fazer uso adequado dos desejos e impulsos que não são pecaminosos em si mesmo. É fazer uso adequado dos desejos e impulsos que não são pecaminosos em si mesmo e vencer os que são pecaminosos. Portanto, a graça de Deus nos educa a viver o presente século desta maneira. Ser cristão é isso. Ser cristão é isso. Isso me preocupa muito, porque nós vivemos em dias aonde nós estamos vendo um total descontrole na vida de muitos irmãos. Irmãos que não têm controle do seu tempo, não têm controle das suas finanças, não têm controle sobre os seus impulsos sexuais, vivem na pornografia. Isso me preocupa. Irmãos que não têm controle do seu tempo para as coisas de Deus. Irmãos que não têm controle do seu tempo para assistir os cultos da igreja. Irmãos que não têm controle porque as coisas de Deus é quando dá. Irmãos que não têm controle sobre as suas finanças e não dão o dízimo à igreja, não dão oferta. Então isso me preocupa, esse descontrole, uma vida totalmente desordenada. Totalmente desordenada. E a Bíblia está dizendo que a graça de Deus, ela nos educa para vivermos de uma forma sensata. E se nós formos falar aqui, irmãos, eu estou cansado de conviver com irmãos que falam com você uma coisa e não vivem. Ele trata com você um horário e ele não cumpre o horário que trata. Ele fala que vai te levar uma coisa na sua casa, ele não leva.
E sendo que a palavra de Deus está dizendo para mim que a graça de Deus me educa. Me educa. E nós não estamos levando a sério essas coisas. E eu fico muito preocupado com isso, porque falar da graça salvadora, que Deus se manifestou salvador, que maravilha, né? Falamos. Mas e o outro lado da moeda? E a resposta nossa a essa graça salvadora, que é viver de uma forma sensata. Mas o texto não fala só isso. O texto fala de um outro aspecto. O primeiro aspecto é ligado conosco. É ligado com a nossa vida, com o nosso relacionamento conosco mesmo. Como é que está a minha vida? Como é que está o controle da nossa vida? Como é que está o controle das nossas emoções? Mas a segunda coisa que o texto fala, vivamos no presente século justamente. O que é viver no presente século justamente? O que é isso? Se o primeiro ponto tem a ver com você, o segundo ponto tem a ver com o próximo. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta destruí-los. Presta atenção, meus queridos irmãos. Eu tenho ouvido o reverendo Ricardo Agreste, ele está fazendo uma série de mensagens voltada para a questão de Jesus marcou você, sobre a questão daquele documentário, né? O perigo, né? Das redes sociais que a Netflix lançou aí recentemente. Se você não assistiu, assista. Então, o reverendo Agreste está falando aquilo. E uma coisa que ele está pegando demais é quanto as redes sociais hoje, cristãos estão usando as redes sociais para destruir o outro. Para acabar com a fama do outro. Você já viu como é que tem cristãos nas redes sociais fazendo isso? Então, o reverendo Agreste tem pregado isso todos os domingos. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta destruí-los. Nem tenta destruí-los. Eu não estou acima e nem tento destruir. Isso é o reverendo Hernandes que está dizendo. Ele concede aos outros o que lhes é devido. Viver de forma justa, presta atenção, irmãos, é demonstrar integridade. É demonstrar integridade no trato com os demais. É demonstrar integridade no trato com os demais. É cumprir nossos deveres. É cumprir os nossos deveres. Os nossos votos. As nossas alianças. E contratos com fidelidade. Então, ou seja, viver de forma justa é viver de uma forma íntegra. O que é, irmãos, que nós estamos deixando para trás? Como é que nós estamos vivendo? Como é que você está com as suas contas? É cumprir nossos deveres, votos, alianças e contratos com fidelidade. Mas, irmãos, viver de forma sensata tem a ver conosco, com a minha vida. Justamente tem a ver com o próximo. Mas o texto fala, vivamos no presente século de forma piedosa.
O que quer dizer? O que é isso? A piedade tem a ver com o nosso relacionamento correto com Deus. Nosso relacionamento correto com Deus. É o nosso relacionamento íntimo com Deus. A graça nos educa para isso. Em outras palavras, a graça nos ensina a viver a vida cristã. Né? É isso, meus queridos irmãos. Quando você é alcançado pela graça, a própria graça, ela te dá o caminho que você deve seguir. A graça nos ensina a viver a vida cristã. Agora, é lamentável, né? É lamentável isso aqui. Mas os que usam da graça de Deus para pecarem, jamais experimentaram o seu poder salvador. Tem muita gente vivendo assim. Deus vai me perdoar mesmo? Isso é lamentável, usar a graça de Deus para viver uma vida em pecado. E quando assim se vive, a conclusão é: eu nunca experimentei a graça de Deus. Nunca. Irmãos, a graça de Deus, ela nos educa para obedecermos a palavra de Deus. Não o contrário. Mas, irmãos, a outro aspecto desse texto é que a graça de Deus nos educa. Está no versículo 13. Para aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo fala da manifestação da graça e agora ele fala da manifestação da glória. No passado, a manifestação da graça no passado, nós fomos libertos do pecado. A manifestação da graça no presente, nós aprendemos a ter um relacionamento correto conosco mesmo, a ter um relacionamento correto com o próximo e a ter um relacionamento correto com Deus. E a manifestação da graça de Deus no futuro é a expectativa que nós, cristãos, devemos viver em relação à volta de Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo sobre as nuvens. É isso, irmãos. Nós vivemos a expectativa da volta de Jesus. Como é que você está vivendo? Você sonha com a volta de Jesus? Paulo chama essa volta de bendita esperança. As Escrituras fazem menção à volta de Jesus em várias partes e chama a volta de Jesus num momento cheio de alegria. Fala da volta de Jesus como uma esperança unificadora. Fala da volta de Jesus como uma viva esperança. Fala da volta de Jesus como uma firme esperança.
fala da volta de Jesus como uma esperança purificadora. Por isso que nós temos que viver cada dia o desejo que Jesus volte. Mas isso não nos isenta. Eu não quero sair do miolo da mensagem. De viver de uma forma sensata, justa e piedosa nesse presente século. A volta de Jesus não nos tira dessa responsabilidade. Ou seja, o texto de Tito, capítulo 2, 11 a 15, ele começa com a manifestação da graça de Deus e termina com a manifestação da glória de Deus, vindo em poder e grande glória. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis. Reverendo Hernandes. Terceiro e último ponto. Os benefícios da graça salvadora de Deus. Primeiro é a manifestação dela. Segundo, que a graça de Deus é pedagógica. Ela ensina, ela educa. E não pode ser diferente. E a terceira é a operação da graça, versículo 14 e 15. O presente da graça. Qual que é o presente da graça? O qual a si mesmo se deu por nós. Versículo 14a. Jesus, irmãos, se entregou voluntariamente. Deixou a sua glória. Nasceu numa estrebaria. Nasceu numa família simples. Este é o presente da graça ao qual a si mesmo se deu por nós, se entregou. Este é o melhor presente que, se você já recebeu. Amém. O propósito da graça, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Remir-nos de toda iniquidade é o propósito da graça. O que é remir-nos de toda iniquidade? É remir-nos do poder que nos faz pecar. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele quer um povo limpo, um povo exclusivo, para viver com ele na eternidade. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, irmãos, tem um outro aspecto aí, nesse ensino paulino, sobre a operação da graça, sobre o aspecto prático da graça. É que Deus quer um povo zeloso de boas obras. Irmãos, e ser zeloso de boas obras, irmãos, é sermos entusiasmados pelas boas obras. Não é só realizá-las, mas é ter entusiasmo e paixão por fazê-las.
A ideia, irmãos, do texto é que nós devemos viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por nós, por aquele que se entregou voluntariamente por nós. Devemos viver intensamente. Salvos, não pelas boas obras, mas para as boas obras. Concluindo, entre a primeira vinda de Cristo, a manifestação da sua graça salvadora, e a sua segunda vinda em poder e glória, que o texto faz menção, vivamos de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa. Só assim, a vida cristã fará sentido para nós. Que Deus nos abençoe.